11 minutos, chegou a hora da gente receber Fábio Fares, especialista em análise macro. Fábio, sempre muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigada pela sua presença, bom dia. Ô, Fábio, eu acho que o seu áudio está mutado, vou pedir só para você confirmar aí, por Paula, gentileza. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Bom? Muito obrigado pelo convite, como sempre. Eu que agradeço, Fábio Fares. Inclusive, já até citei você aqui mais cedo, na hora que a gente fez a abertura do nosso news aqui, trazendo um pouco da sua análise, né? Mas repercutindo um pouco mais a fundo agora, olhando para esses dados divulgados hoje. A gente teve ali esse PIB forte, mostrando ainda resiliência ali da economia norte-americana. Auxílio-desemprego veio em linha. Payroll fica aí cada vez mais importante do que nunca agora, olhar para os dados do payroll. Fica importante, Paula, porque quando nós olhamos para a abertura do PIB, consumo de famílias foi um dado muito forte. Cresceu muito no último trimestre. Família consumindo é família que tem segurança que pode gastar por causa do emprego, tem a estabilidade. E se o payroll começa a vir bem mais fraco, isso vai em linha com o discurso do Fed. Mas o payroll é só sexta-feira que vem. Se a gente olhar hoje tudo o que está acontecendo, eu acho que o mercado começa a ver que 50, que era a impressão que ficamos com o discurso do Powell, já fica um pouco mais difícil com esse consumo forte e o pedido de seguro-desemprego se mantendo em linha. A gente está num momento muito delicado aqui nos Estados Unidos em relação às perspectivas do que vão vir a acontecer a partir de setembro. As palavras muito fortes que o Powell usou na sexta-feira. A gente sabe que uma autoridade monetária, quando ela usa um vocabulário mais incisivo, mostra incômodo, mostra que vai ser mais incisivos nas ações. Tanto que o mercado ficou discutindo, será que ele quer começar com 50? A Mary Daly, antes de ontem, numa entrevista, deixou claro que estaria confortável em começar com 50 se o mercado de trabalho, como o Powell falou, desse sinais de uma desaceleração contínua. Temos dados dessa desaceleração contínua acontecendo, o que vem em linha com o que o Fed está falando. Porém, quando a gente vê um PIB dessa magnitude no trimestre anterior, a projeção para o próximo ainda próxima de 2% e muito levado por consumo das famílias, é aquela coisa, não dá para aliviar muito, porque a família só gasta incisivamente, e principalmente em serviços, quando você tem uma segurança de que sua renda vai continuar sendo gerada. E se o emprego está ameaçado, você sabe, você sente o clima na empresa, você começa a segurar os gastos, e isso não está acontecendo. Deixa eu trazer o Van Dijk aqui para a nossa conversa, viu, Fábio? Até porque a gente teve, inclusive, agora há pouco a divulgação de dados ali em relação ao consumo, né, de vendas. Deixa eu só pegar aqui dos imóveis, pegar exatamente o dado para não falar errado aqui, só para a gente trazer um pouco desse contexto. Deixa eu só voltar aqui um pouco atrás, só para trazer, porque foram vários números aqui divulgados hoje, e esse dado me chamou a atenção especificamente, né? Ele coloca ali que as vendas pendentes de imóveis em julho caíram 5,5 ponto percentual ante uma alta de 4,8 no mês anterior. E havia ali uma expectativa de uma previsão de alta de 0,5 ponto percentual na venda de pendentes ali de imóveis. Van Dijk, apesar destes sinais, né, de consumo robusto, como o Fábio estava colocando ali, né, a gente viu em áreas específicas nos Estados Unidos mostrado, claro, reforçado nesse crescimento do PIB acima do esperado. Quando a gente olha, por exemplo, ou observa essa queda, vamos dizer aí, mais significativa nessas vendas pendentes de imóveis, tanto na comparação mensal quanto no anual, como que a gente pode interpretar essa contradição? Bom dia, Fábio. Como é que você está? Espero que muito bem no Texas. Paula, excelente pergunta, né? Esses dados são um pouco contraditórios, tá? Eu concordo com os dados que o Fábio se referiu agora há pouco com relação à demanda, principalmente consumo de famílias, né? E do outro lado, nós temos essa queda de demanda por imóveis, tá? Isso mostra uma preocupação se essas pessoas poderiam dar conta, né? Dado o mercado de trabalho que começa a dar sinal de cansaço, né? Seria a tese, que essas pessoas dariam conta de pagar uma hipoteca.
Então, nós temos um cabo de guerra de dados, né? Esse é que é a beleza da economia e a dificuldade do Banco Central. Por isso que eu critico, né, incisivamente a postura do Powell, né? Quando ele precisa ser incisivo, ele é hesitante. Quando ele é incisivo, ele volta atrás e já fez isso diversas vezes. Então, me preocupa um pouco essa postura do Fed em abandonar o discurso de data dependency, na dependência dos dados, que é sempre muito importante a gente olhar isso. Quer dizer, o dado de consumo de família, ele se contrapõe, né? Ele não apaga o dado que a gente acabou de ver de demanda por imóveis, que vem caindo. Existe uma composição entre esses dados. Agora, o que mostra, se a gente tirar todo esse fumaceiro, né, essa opacidade de cima dos dados, é que mostra que a política monetária está funcionando e que não tem espaço para o Fed baixar a taxa de juros muito rápido e com doses muito elevadas. Aquilo que eu venho argumentando, que precisa ser um processo de distensão de longo prazo. A minha aposta é que a gente não vai chegar em taxa de juros inferiores a 4,25, né? A gente vai ver cortes relevantes, mas esse corte não é relevante ao ponto de chegar a taxas de juros de 2, 2,5%, que são as taxas que os americanos se acostumaram nos últimos 40 anos. Oscilaram, mas a média estava em torno disso. Então, a perspectiva é data dependency, e como a minha avó dizia, né, eu volto a colocar aqui, um pouco de paciência e canja de galinha nunca fez mal para ninguém, e nesse caso é a observação contínua aos dados. Vários modelos com hipóteses diferentes e depois, né, a análise final, que é aquilo que vem de fato, né, quando o pneu se encontra com a estrada, né, como a gente gosta de dizer, essa é uma frase americana. Então a minha perspectiva é mais cautela na fala, menos telegrafar para o mercado o que vai fazer, não encorajar essas apostas de meio ponto que começaram a se formar mais pesadamente depois do discurso do sábado lá em Jackson Hole, né? E essa é a minha perspectiva. Fábio Fares, queria entender também tua leitura, né, sobre estes últimos dados que eu estava falando, tentar interpretar essa contradição, ou se de fato essa concentração ali de gastos pode estar ali concentrada em setores mais específicos, né, quando a gente olha aí, pelo menos, essa demanda dos imóveis está um pouco mais enfraquecida, perdão. Paula, a gente tem que entender uma coisa, e eu vou muito em linha com o que o Van Dijk disse. Primeiro, o discurso do Powell foi infeliz, quando ele enfatiza, vou fazer o que for necessário para manter o mercado de trabalho forte. É um discurso de uma pessoa fraca, despreparada. O Powell, ele errou nas palavras usadas, porque ele abriu porta para o mercado querer 50 agora e chegar nos juros de 3% em julho do ano que vem, não no final do ano. Dados de casa, vamos lembrar uma coisa, sazonalidade, as aulas começaram, muita gente que podia ter mudado, deixar de mudar, estava vendo coisa, pode ter parado no meio do caminho, e casa é muito sensível aqui em relação ao gasto, porque a hipoteca está 7%. Então, assim, eu não olho muito para o mercado imobiliário como uma coisa de preocupação, porque eu vejo que muita gente desiste mesmo. E eu, por exemplo, aqui no Texas, onde eu estou morando hoje, era um lugar que estava extremamente aquecido e nas últimas 3 semanas foi recorde de open house aqui na vizinhança, porque eles reportam essas coisas. O pessoal realmente está começando a se mexer, o oba-oba, aquele aquecimento do mercado imobiliário já dissipou bastante. Agora, o consumo está forte. E eu acho que a gente vai ter um problema muito sério entre expectativa e realidade, porque eu concordo com o Van Dijk. Não dá para cortar juros na velocidade que o mercado quer e nem na velocidade que o Powell falou no discurso dele em Jackson Hole. Não dá para ir rápido, e se for rápido é porque a economia está muito pior do que a gente imagina. Inclusive, ele abriu portas, depois desse discurso dele, para começar a jogar o componente político na jogada, do tipo, ele está fazendo isso porque a gente está em véspera de eleição. Porque os dados não mostram essa necessidade de um corte robusto. PIB de 3%, consumo forte, o desemprego a 4,3% não é preocupante. O mercado está desacelerando, sobe juros para quê? Para desacelerar o mercado.
Então, assim, as coisas finalmente estão acontecendo como o livro manda, e ele está falando, não, vou ter que acelerar as coisas. Eu não estou vendo esse desemprego todo, a gente tem outros problemas aqui e um problema sério. Se ele for cortar juros rápido, como o pessoal está querendo que ele faça, essa economia não vai aguentar a coisa do jeito que é e a gente vai ter um problema maior. E se é eleitoreiro, pior ainda. Então, assim, o Powell, mais uma vez, no momento chave, de todo esse ciclo de alta e agora começar o ciclo de baixa, ele foi bem uma vez. Nessa sexta-feira, no discurso dele, ele foi muito mal. Usou palavras horríveis, inclusive. Ô, Fábio, eu, inclusive, vou voltar com vocês dois, né, e tentar